que morreu aos 40 anos e faz falta até hoje. Porque 2020, amigo e amiga, foi terrível para você, porque você não descobriu quem você é. E 2021 pode ser péssimo se você não tomar uma decisão rápido para ontem. De viver uma boa vida porque descobriu uma boa morte. Você está pronto para morrer? Se você está pronto para morrer, você não tem nada a perder. Se não tem nada a perder, tem tudo a ganhar com Deus. Se você está pronto para morrer, você não tem nada a perder. Se você não tem nada a perder, você tem tudo a ganhar com Deus. Porque Deus vai olhar para você e vai dizer: o que eu posso abençoar ele não vai escorrer para o mundo, para o pecado, para o ego, para a vaidade. Quem está pronto para a morte é um verdadeiro odre, não é furado, não é rachado. Deus derrama o vinho e o vinho se conserva. Quando você não sabe pelo que morrer, se Deus fizer por você, o que Deus faz é o vinho. Quem você é o odre. Se Deus colocar esse vinho precioso em você e você não amar a morte, porque a morte inaugura a tua verdadeira vida, você ainda vai ter rivais dentro de você, ídolos, paixões, deuses com D minúsculo, e aquilo que Deus vai fazer por você, em você, vai perecer, apodrecer, cair, se contaminar com o teu ego, com o teu pecado e com o teu amor às coisas desse mundo. E aquele que sabe pelo que morrer, está pronto para receber o que só Deus é capaz de dar. Deus olha e diz, ele está pronto, coerente, ele fechou o ciclo. Ele escolheu uma fé totalizante, não mais uma fé parcial. Ele não é meu fã que vai para o culto no domingo. Ele é meu discípulo. Ele fechou o ciclo e ele fechou o odre dele. Agora eu posso derramar o vinho. Deixa Deus ver teu homem interior. Se Deus olhar para dentro de ti e perceber que ele não pode fazer sem que isso desonre ele e seja negativo para você, ele não vai fazer. E ele não vai fazer porque te ama. Porque se ele fizer e você não tiver caráter para receber, o que ele fizer vai te fazer mal. Você está pronto para morrer? Essa resposta vai definir teu 2021, o ano da morte. Se eu estiver pronto para morrer, no conceito de eternidade, 2021 vai ser o ano da minha vida. Vai ser o ano da minha prosperidade, vai ser o ano da minha curva, vai ser o ano do meu enchimento, vai ser o ano da minha unção, vai ser o ano da minha transformação, vai ser o ano da minha libertação, vai ser o ano da minha revolução, porque eu entendi que a vida verdadeira só é possível quando eu celebro de maneira magnífica e cristocêntrica a morte. Eu olho para a morte e não tenho medo, porque a morte inaugura minha verdadeira vida. Eu não quero morrer. E eu não quero que você morra. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que se trata. Mas a vida aqui depende da expectativa de acolá. E o acolá é a eternidade. Se não está pronto para o amanhã, não saberá como viver o hoje. É isso que eu estou falando. Porque a tua visão de futuro, de médio e longo prazo e de eternidade é que define tuas escolhas atuais, momentâneas, vigentes. Então, é o futuro que traz parâmetro para a escolha que você está tomando agora. Por que o Anderson dou dizimo, oferta, ajuda o pobre, sou já exagerado na generosidade? Porque eu estou pensando na eternidade, a Bíblia mandou eu fazer amigos para a eternidade, e a minha doação pode ser uma manifestação de salvação na vida de quem recebe. Eu estou pavimentando o meu futuro em Deus,
e eu também estou pavimentando o futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos teus filhos e dos teus netos. Então, eu me esforço para não ser um homem sensual, para não ser um homem erótico, para não ser um falso pastor. Sabe por quê? Porque eu já estou amando e construindo a igreja dos meus filhos, dos meus netos, dos teus filhos e dos teus netos. Então, faz um favor para o futuro e para a eternidade. Solta esse Bilal, meu amigo. Abandona essa amante, larga esse pecado, larga esse pornô e vem com a gente construir o futuro. E um futuro conectado com a eternidade. Para de pensar baixo, para de pensar pouco, para de ser frouxo espiritualmente. Como se você fosse vítima do mundo, como teu umbigo fosse o centro do universo. Tem gente morrendo, tem gente passando fome, tem pai estuprando filha. E o mundo sofredor está lá, Romanos capítulo 8, o mundo clama, geme pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus estão na conferência, os filhos de Deus estão na pornografia, os filhos de Deus estão no adultério. Gente, revolução, o mundo está dependendo de mim, de você. Não, eles dependem de Deus, mas Deus tem um corpo, animal. A Bíblia diz que Deus tem um corpo. E a cabeça não pode sair pulando como um fantasma, seria um filme de terror. Cabeça não tem perna, cabeça não tem mão, cabeça não tem braço, cabeça só comanda. Cabeça é o estrategista do comando para todo o corpo. O corpo de Deus é você, coisa linda. Não adianta orar se você não está se dispondo a ser a resposta da oração que você está fazendo. Todos nós oramos. Você sabia que todos nós oramos? E você sabia que Deus responde a todas as nossas orações? Mas como que Deus materializa a resposta que alguém faz? Se Deus é espiritual, invisível ainda aos nossos olhos, um Deus imaterial. Como que Deus concretiza a resposta de uma oração a alguém? Usando você. Então, larga o pecado, porque santidade é o endereço de Deus e pecado é a ausência do endereço de Deus na terra. Se você santifica, Deus tem morada através de você no mundo. A santidade é o endereço de Deus entre os homens. Mas se você vive em pecado, Deus não tem endereço, Deus não pode usar, porque Deus não pode coabitar com a iniquidade. Certa vez, quando no início do nosso ministério começou de maneira evangelística nas ruas de Brasília. E nós tínhamos R$500 de dízimo por mês. E os obreiros davam o dízimo para mim, para eu levar para casa, minha esposa administrar. E certa vez eu estava com esse dinheiro dentro do metrô. E o Senhor disse, dê o dinheiro para aquele homem. Que homem, Senhor? Eu estava sentado no metrô, bermuda, camiseta, sandália, e o cara estava com o filho no colo, a esposa do lado, e um olhar triste, depressivo para baixo. E foi claro. Quando a gente diz Deus falou, a gente não está dizendo que Deus falou forma humana. Há inúmeras maneiras de Deus falar, mas é a consciência, o sentimento, o coração, as emoções serem tomadas de uma clareza espetacular. E Deus falou ali, numa clareza espetacular. Deu dinheiro a ele. E eu disse, tá amarrado, Satanás. Aí, mais uma vez, dentro do homem interior, Satanás não quer que você dê nada. Satanás quer que você morra de egoísmo. Portanto, toda vez que você receber dentro do seu coração, da sua consciência, o estímulo de, nunca vai ser o diabo, porque o diabo não dá. O diabo só mata, só destrói, só rouba. O estímulo da doação sempre será um estímulo que vem de Deus. Dê. O diabo quer que você retenha para você, para o seu ego. Você merece, é seu dinheiro. Você trabalhou, você estudou. O diabo faz isso. Deus diz o quê? Dê. Então, Anderson, toda vez que você perceber o dê logo, dê rápido, porque sou eu. E eu falei, mas Deus,
Eu não tenho dinheiro lá em casa, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para pagar as contas. Se eu der esse dinheiro pro caba, ferrou. E quando eu chegar em casa para falar com aquela que eu dei o dinheiro na rua porque Deus mandou, ela vai soltar os cachorros em cima de mim. Aí Deus disse: olhe para ele, olhe para ele. Olhei, Deus, não olhou não, olhe para ele. Aí quando eu olhei, eu vi o olhar abatido do cara. E o Senhor falou: você sabe o que é esse sentimento? E na hora eu me emocionei dizendo: eu sei. Que sentimento é esse, Anderson? É o sentimento de querer prover sua família e não conseguir. Você sabe. Você já passou fome com a sua esposa. Você já passou fome com o seu filho. Você sabe o que é esse sentimento de, sei lá, eu tava com R$ 1.200, mais ou menos. E eu falei: eu vou dar R$ 100 para ele. Anderson, deu o dinheiro para ele. Eu vou dar 200. Anderson, deu o dinheiro para ele. Eu vou dar 300, Senhor. Anderson, deu o dinheiro para ele. Eu vou dar, assim, ó, nem eu nem ele. 500 eu dou para ele e eu fico com o resto para pagar as contas e fazer as compras. Anderson, deu o dinheiro para ele. Irmão, aí, para piorar, a família do cara e o cara saiu na parada do metrô. Aí eu falei: ufa, não é Deus. Anderson, você não é menino. Vá atrás dele. Eu desci do metrô e fui atrás do cara. Quando eu parei o cara achou que eu ia roubar ele. Não, calma aí. Eu só vim dar algo para você que Deus mandou. Aí ele olhou, irmão, eu chateado, me sentindo assaltado por Deus. Assim, ó, que gracinha, né? Deus vai fazer o cara feliz às custas da minha infelicidade. Ainda eu vou ter uma mulher para brigar em casa quando eu chegar e dizer o que eu fiz. Abri a mão do cara chateado, coloquei na mão dele, ele emocionado, lacrimejou o olho, eu saí. E aqui eu tive uma grande lição. Não precisa estar emocionado para obedecer Deus, não, viu? É só obedecer, pode ficar chateadinho. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Ele manda, você obedece, gostando ou não gostando. Não é da tua conta. Tua vida é dele, o dinheiro é dele, o ar é dele, o pulmão foi emprestado. Então, quando ele não for com a tua cara e tu acordar, ele desliga teu ar. Sabe? Lá Jó, o que Jó disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E ai daquele que achar que o barro e o vaso tem mais poder que o oleiro. Então eu fiquei chateado e Deus falou: pode ficar chateado, o dinheiro é meu, a tua vida é minha, o mundo é meu, o ar é meu, teu pulmão é meu, baixa a bola e dê meu dinheiro, é meu dinheiro. Só está com você, mas o dinheiro é meu, dê meu dinheiro para ele. E não quero saber da sua opinião. E eu sou um adorador, irmão. Acabou. Mas assim, ó, não foi fácil e fiquei chateado. Mais chateado ainda eu fiquei, sabe por quê? Porque eu dei os R$ 1.200 pro cara e não guardei nem os R$ 3 para pagar o metrô de volta. Imagina, irmão, eu sentado igual aqueles memes do Narcos, sabe? Aquele ator brasileiro que fez Narcos lá, o... Ai, meu Deus, qual é o nome do... Wagner Moura. Aqueles memes do Narcos assim, olhando para o nada. E eu sentado no banco do metrô dizendo: meu Deus, que loucura, bicho. Eu dei tudo e eu não tenho dinheiro nem para voltar para casa. Irmão, daqui a pouco, aí eu falei: eu já tô louco, eu já tô ficando maluco, já... Irmão, veio uma voz, aí sim, Deus falou com voz humana, Deus falou com voz audível, que eu falei: sangue de Cristo tem poder. Anderson, semana passada você comprou um ticket do metrô e não usou. E não usou porque eu sou soberano. Eu já queria dar uns 1.200 pro cara e eu já fiz você esquecer do ticket do metrô da semana passada. Tá dentro da sua carteira, no compartimento secreto. Aí eu falei: eu tô ficando louco, eu duvido. Vou provar que eu preciso me internar agora. Que essas vozes na minha cabeça não tem nada a ver com Deus nem com o Espírito Santo, é maluquice. Eu fui lá,
Abri a carteira. Quando eu abri a carteira, a molesta do cartão estava lá. Aí Deus falou assim, ó, vá chorar em casa. Quer chorar? Vá chorar em casa. Eu fiquei 1 hora naquele banco do metrô, chateado com Deus, sabe? Chateado com Deus. Já ficou chateado com Deus, igual os salmistas ficavam? Chateado. Dizendo, o cara tá rindo agora, tá indo fazer compra, tá pagando o boleto da água dele, da luz dele. Eu vou ficar com fome. As contas da igreja atrasadas, as contas lá de casa atrasadas. E quando eu chegar em casa, aquele, ó, vai me engolir. Irmão, para piorar, a unção de Deus invadiu o metrô. O banco onde eu estava. Nossa, eu fui abraçado pela unção do Espírito Santo. Imagina a doçura do Espírito Santo envolvendo você e você chateado, birrado, dizendo, sai daqui. Eu não quero não. Pode ir, volta outro dia. Imagina. Irmão, e o Senhor ministrou meu coração. Sabe o quê? Obrigado. Aí eu enlouqueci. Eu comecei a chorar. E eu comecei a orar no metrô, dizendo, que loucura é essa que o Criador do universo vem agradecer um comedor de feijão? Eu, assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu obedeço porque não quero morrer, eu obedeço porque o mundo tem dono, e o dono é o Senhor. Foi o Senhor que apertou o start em Gênesis 1, dizendo, haja luz, e é o Senhor que vai apertar o reset lá em Apocalipse. Então, quem sou eu, comedor de feijão, para o Criador do universo, Deus Todo-Poderoso, vir aqui dizer obrigado? Filho, eu sei que você está chateado achando que eu te assaltei. Já te deixei claro que tudo é meu. Mas eu estou te agradecendo para te explicar, de uma vez por todas, como o meu reino funciona. E, a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Posso falar? Posso, pode. Brasília tem quantos mil habitantes? Na época tinha 2 milhões e 500. Eu falei 2 milhões e 500, Senhor. O mundo tem quantos bilhões de habitantes, Anderson? Na época tinha 6 bilhões de habitantes. 6 bilhões, Senhor. Filho, muito obrigado. Porque num mundo de 6 bilhões e num estado de 2 milhões e 500, ninguém teve ouvido para ouvir o que eu queria fazer na vida dessa família. Ninguém me ouviu para que eu pudesse responder a oração desse pai, desse marido, desse homem ferido, desempregado, faminto, desonrado, humilhado, sem poder ter a dignidade de cuidar da sua casa. Muito obrigado, porque no mundo de surdos você teve ouvidos para ouvir. E deixa o pai explicar como funciona. Sempre haverá uma necessidade. E por causa dessa necessidade, alguém vai fazer uma oração. E eu sempre responderei às orações. Mas há uma diferença entre responder uma oração e materializá-la. Eu sou espiritual, filho. E você é carnal. Você é a minha parte física. Você é a minha parte material. Você é meu movimento, você é meus pés, você é as minhas mãos, você é a minha ação. Sempre haverá uma necessidade, sempre haverá uma oração, eu sempre responderei, mas eu preciso que alguém me ouça para que eu materialize a resposta da oração. O que isso tem a ver com a aula? Eu só posso dar os 1.200 de oferta para uma pessoa que eu nunca vi se eu estiver pronto para morrer, porque o meu padrão é a eternidade. Se o meu padrão é a eternidade, eu consigo abrir mão. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Se a eternidade é meu guia, eu consigo abrir mão de qualquer coisa aqui na Terra. Eu consigo abrir mão do dinheiro, eu consigo abrir mão de um bem, de uma casa, de um carro, de uma relação. Eu posso abrir mão de tudo, porque eu sei que eu só viverei melhor se eu morrer na terra
E se eu estiver disposto a morrer materialmente, porque a minha vida está oculta eternamente em Cristo? O meu parâmetro é outro, o meu padrão é outro, a minha lógica é outra. E desde essa experiência no metrô, irmão, a minha vida não para de crescer, prosperar e avançar. Então, olha, irmão, você olha para Pastor Anderson Silva e acha que eu sou um cara famoso, mas você não quer chorar como eu chorei as primeiras décadas. Você não quer sair de um culto com a sua esposa grávida e andar com ela 2 horas a pé, porque você não tem um dinheiro para pagar o ônibus. Você não quer andar com a sua esposa 4 horas a pé, porque você não tem dinheiro para pagar o ônibus como eu não tive. Você não sabe que quando eu casei a Keila, eu só pude dar a ela um colchão sem a cama e um fogão sem botijão, e a gente comia no marmitex. Então você não quer ir para o momento onde eu fiz as ofertas radicais, cristocêntricas e definitivas da minha vida. Você não quer ir comigo quando eu ofertava R$ 1 para pastores, para igrejas e obras missionárias. Você não quer ir para ofertas radicais de R$ 50, que era meu tudo na época, para uma obra missionária, para um pastor, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, e deixar minha família com fome. Pastor, você já fez isso? Então você foi irresponsável. Não, pergunte para minha esposa se valeu a pena estar casada com um homem extremamente radical, extravagante em seu amor e em sua obediência a Deus. Pergunte para ela se valeu a pena ficar uns dias com fome enquanto seu marido obedecia ao Senhor. Pergunte para ela se ela está arrependida. Então é muito fácil ver o fim da vida antifrágil de alguém. É muito fácil ver o fim da prosperidade de alguém. Vamos comer o sal do processo. Vamos voltar para as pequenas escolhas que agradaram a Deus e Deus usou um trampolim para nos enviar e nos salvar. Não, vamos para o começo. Vamos sofrer nas pequenas coisas. Vamos andar a pé comigo. Vamos ficar alguns dias com fome. Tudo isso por causa da boa morte, que define uma boa vida. Minha vida é espetacular, minha vida é extravagante, revolucionária, continuará sendo. Se Jesus não voltar nas próximas décadas, eu fiz uma promessa para ele, assim que ele começou a me prosperar. Me dê 10 homens, uma boa estrutura ministerial e muito dinheiro, que eu vou te entregar o meu país nos próximos 30 anos. E quando eu fiz essa promessa a Deus, você não me conhecia. E hoje você já me conhece. Então eu acho que Deus comprou a briga. É, tatuado? Então cai para dentro. Porque Malaquias disse que eu posso brigar com Deus. O contexto é das ofertas, mas é um texto revolucionário porque diz que Deus aceita brigar. Faça o que eu te mandei, e ali o sentido é os dízimos, e me questione. Vem para a briga. Deus está dizendo, me obedeça, faça o que eu mando e ouse me questionar. E foi o que eu fiz. Deus gosta de briga, irmão. Quando eu li que o camarada brigou com o anjo de Deus até a coxa ser deslocada, eu falei, se um pode brigar, 2 pode. E eu fui para o meio do mato, em Ponta Grossa, 50 minutos de Curitiba, num retiro de igreja que eu preguei, isso há mais de uma década atrás. E eu fui para o mato, irmão, 3 horas da manhã, cansado, exausto da vida que eu levava. Um barraquinho que eu morava com a minha família de 5 metros quadrados. Se chovesse, os insetos caíam em cima das minhas crianças na época. O meu barraco não tinha porta, era um pedaço de zinco, de latão, escorado por uma madeira. Se chovesse, o vento soprava aquele zinco para longe. Uma felicidade danada. A TV doada de tubo em cima de uma grade
de fruta do Ceasa, uma caixa de madeira, sem guarda-roupa, as roupas eram guardadas na caixa de papelão. E um amor extraordinário uns pelos outros. Nunca sonharíamos que estaríamos aqui hoje. Pastores de uma igreja, pastores de um ministério mundial, ideias revolucionárias que nos acompanham, mais de 20 projetos, e a cada dia Deus espalhando nossa vida pelas nações, porque a nossa vida traz paixão e louvor ao nome dele. Nunca que eu imaginaria que escolher morrer eternamente me daria parâmetro para uma vida totalmente diferente da maioria dos homens. Aceitar morrer para a vida eterna traria para mim uma vida revolucionária na Terra. E esses são os processos que nos trouxeram até aqui. Muito fácil ver o fim do nordestino. Difícil é mergulhar em suas tragédias, em sua timeline. E eu gritava naquele mato lá em Ponta Grossa, batia no peito. Confia em mim, eu não vou te desonrar, eu não vou ferir a tua igreja, eu não vou te enganar. Prospera a minha vida, muda a minha vida. Eu quero dar uma vida digna para minha família, para os meus filhos. Me ouça! Deus, onde você está? E batia no peito e gritava no meio do mato. E Deus falou, tatuado folgado, quer brigar comigo? Irmão, eu lembro, sabe o que eu fiz quando eu bati no peito? Me dê tudo que eu estou pedindo. Eu quero 10 homens que te amem. Eu quero estruturas físicas nas cidades para que a igreja exerça a obra social transformadora. E eu quero muito dinheiro, e eu vou usar tudo para a tua glória. E eu sou o primeiro da fila do juízo. Olha o que eu falei no final da oração. Eu bati no peito dizendo, faça, me escute, faça o que eu estou pedindo ao Senhor e me julgue primeiro. Me coloque como primeiro na fila do juízo eterno. Se eu ferir o teu nome, se eu ferir a tua santidade, se eu enganar o teu povo, me mate, me julgue primeiro na fila do juízo. E eu acho que Deus olhou um para o outro em trindade, o Pai para o Filho, o Espírito Santo para o Pai, o Pai para o Espírito Santo. Espera aí que deu um problema aqui no Insta. Rapidinho, viu, irmãos do YouTube? Calma. É que depois de uma hora o Instagram derruba, né? Deixa eu tomar uma água enquanto isso. O que eu estava falando? Me julgue como o primeiro da fila no juízo, eu disse. E Deus em trindade, um olhou para o outro, olhou para os anjos que estavam ao redor e falou, tatuado afolgado, hein? Tatuado abusado. Gabriel, dá o play aí da mudança na vida desse cabra. Gabriel, dá o play aí na prosperidade na vida desse camarada. Irmão, sabe qual é a minha maior alegria? O pessoal fala, pastor, tu saiu da rota do gospel, mas depois que tu ganhou muito dinheiro, né? Não, irmão. Eu não sou cafetão de Jesus e nem sou prostituta gospel. Eu saí porque o trem é podre. Eu saí porque as pessoas não glorificam a Deus. Fiquei rico, não. Ministério faz dinheiro. Isso é fato. Mas sabe qual é a minha honra e o meu orgulho? Todo o dinheiro
que o Ministério Anderson Silva fez em mais de 25 países no qual ele já passou, foi usado em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu fiz uma promessa a Deus. Se eu enganasse a Deus, se eu enganasse o povo de Deus, se eu enriquecesse, roubasse no ministério, que eu fosse julgado na primeira fila do juízo. Eu empenhei a minha palavra, irmão. E eu acho que eu tenho um caráter. Todo o dinheiro que eu fiz, estou fazendo e faço é aplicado na glória de Deus. Irmão, são 20 projetos. Mesmo que eu quisesse guardar dinheiro, não tem como não. É problema todo dia para resolver. É travesti querendo tirar silicone. É gente passando fome. É irmão que não tem aluguel. É marido que não consegue cuidar da esposa. E puxa, e vai. Agora, dia 30. Dia 30 agora, a CAF, o Redenção Familiar, que é o nosso programa de discipulado de casais, e um livro que eu lancei com esse nome, Redenção Familiar, está comprando uma casa para uma família autista em São Paulo. Eu dei a minha palavra: Senhor, me dê 10 homens, estruturas e muito dinheiro, que eu vou te dar o meu país nos próximos 30 anos. Então Deus aceitou a briga. Deixa eu falar para você, antifrágil. Deus aceita a briga, peita Deus. A pergunta é se você tem peito para peitar Deus. A pergunta é se você está em obediência. A pergunta é se você pode pedir porque você tem saldo. Se você pode sacar porque você tem saldo. A pergunta é essa. A pergunta não é se Deus pode. A pergunta é se você aguenta. As pessoas perguntam: como que você aguenta? Minha própria esposa pergunta: como que você aguenta? Outra ideia. Domingo eu tive uma ideia, hoje eu tive outra ideia, nasceu um projeto hoje e nasceu um outro projeto domingo, e não vai parar. Por que não vai parar? Porque eu dei a minha palavra ao meu Deus que eu transformaria o meu país, não de maneira sistêmica, porque o mundo jaz no maligno, mas você entende quando eu digo isso. Transformaremos o mundo, não o cosmos que está caído e está regido pelo príncipe das trevas em sua influência, mas o toque poderoso do evangelho nas microtransformações para o pobre, o órfão, o estrangeiro, a viúva. Então a gente pode não transformar o mundo caído, mas nós testemunhamos com pequenas transformações que esse mundo um dia será transformado na totalidade, quando o nosso Deus, em Cristo Jesus, e a Trindade Santa, Poderosa e Eterna voltar soberanamente, para que todo olho e todo joelho se prostre diante do nome poderoso de Jesus Cristo. E é por isso que a CAF existe. Sabe por que a CAF existe também? Porque ainda eu não achei os 10 homens. Tem um monte de cara que me procura. Eu sou um dos 10, eu sou um dos 10. Não, eu não pedi qualquer um não, irmão. Então essa oração eu fiz há mais de 12 anos e ainda não tenho os 10 homens. Mas já estou gerando mudanças e revoluções, então o time ainda está aberto. Não me procura dizendo sou eu, porque se